Gente, aproveitando o vídeo que eu acabei de gravar aqui sobre o Bruno Henrique, né? Eu também queria falar uma coisa que tem a ver com isso, relacionada ao senhor Jorge Jesus, né? O tão insensato Jorge Jesus. Mas antes, por gentileza, você curte aí, dê o seu like. Faz isso agora, porque se você deixar para fazer depois, você vai esquecer. Por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, por favor. Bom, então eu dizia no vídeo anterior que teve um episódio de um Flamengo e Vasco que ficou 4-4, que o Bruno Henrique foi dar uma entrevista depois do jogo e disse assim: a gente é outro patamar, diminuindo o Vasco da Gama, diminuindo as tradições do Vasco da Gama, a grandeza do Vasco da Gama. Então isso é de uma burrice, né? Que eu na época gravei um vídeo e disse que ele tinha o cérebro do tamanho de uma ervilha, né? Só que o senhor Jorge Jesus, que era o técnico dele no Flamengo na época, ele, algumas semanas depois, o Flamengo jogou com o Fluminense, né? E ele quis debochar do Fluminense também dizendo que o quê? Que o Flamengo estava em outro patamar. Eu achei aquilo uma sacanagem com o Fluminense, mas uma sacanagem com o Fluminense, e eu fui gravar um vídeo também no canal que eu tinha anteriormente, e aí eu falei um monte de impropérios para o Jorge Jesus, né? O vídeo na época ele teve uma assistência de quase 1000 pessoas, né? E um monte de gente dizendo: ah, ele é alterado, ele é maluco, ele tem cara de maluco, tá desequilibrado, né? Olha, gente, tem certas coisas que realmente deixam a gente aborrecido, né? Por exemplo, um cara como o Jorge Jesus, ele vem de fora para destratar o Fluminense, que é um dos maiores clubes que o Brasil tem, né? Ficar dizendo: ah, nós estamos em outro patamar, debochar do rival, debochar do adversário, não é papel digno, Jorge Jesus. Não é papel digno, né? E outra coisa, eu sempre disse o seguinte: você é um bom técnico, não vou negar que você é um bom técnico, mas o caso lá em 2019 é o seguinte: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Era isso, né? Quer dizer, você só se destacava porque a maioria dos técnicos aqui eram brasileiros, e os técnicos brasileiros, na maioria das vezes, são muito fracos. Por isso que você se destacava, né? E fica se achando aí, fica botando banca aí, fica dizendo que tá em outro patamar, né, em relação ao Fluminense. Em resumo, Jorge Jesus, você parece que é outro que tem o cérebro do tamanho de uma ervilha, que nem o Bruno Henrique. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e eu agradeço pela assistência.